Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Vamos ver hoje como destruir a defesa Pirc, uma partida bem interessante jogada na Copa do Mundo Feminina de 2025, de brancas, uma jogadora chamada Tindy Lei e de negras Antoneta Stefanova. Foi jogada no dia 20 de agosto de 2025 e, sem mais delongas, vamos lá. As brancas deu início com E4 e as negras responderam então com D6. Algo que é muito flexível e pode dar início à defesa Pirc. As brancas, naturalmente, reivindicam o centro com D4, muito comum, né, quando as negras jogam tanto D6 ou E6, indo para a defesa francesa, nesse caso aqui foi D6. Então, é muito comum as brancas reivindicarem o centro. Claro que pode ter muitas outras transposições, né, para outras aberturas, mas é muito comum que, caso as brancas também reivindiquem o centro, as negras vão fazer uma configuração de peças ali muito parecida com uma Índia do Rei, só que agora, claro, com o peão de E4 já aqui, e aí as negras então decidiram jogar cavalo F6, que vem então para um setup da defesa Pirc. Seguiu cavalo C3, defendendo o peão, G6, prepara o desenvolvimento do bispo, cavalo F3, desenvolve, bispo G7. Então sim, a gente chega agora numa configuração que é bem típica da defesa Pirc. As brancas seguem o desenvolvimento com bispo E2, ambas as jogadoras decidem fazer o roque e as negras jogam A6, preparando avanços na ala da dama com B5. Seguiu nesse ponto torre E1, desenvolve a torre, segue B5, como eu disse, expandindo na ala da dama. E a sabedoria popular do xadrez muitas vezes vai dizer que quando um jogador ataca pelas alas, é muito interessante a gente contra-atacar no centro. E em alguns casos, se um jogador ataca no centro, a gente contra-ataca nas alas. Então as brancas já fizeram isso imediatamente, jogando E5. E as negras recuaram seu cavalo para E8. Caso elas tomem em E5, seguiria peão tome em E5, e depois de cavalo de FD7, veja o peão sendo atacado, bispo F4 desenvolve uma peça e defende o peão central. As brancas estão muito bem na partida, com uma leve vantagem. Seguiu então cavalo E8. As brancas decidem desafiar essa estrutura de peões aqui jogando A4 e as negras decidem avançar o peão atacando o cavalo. Cavalo vem para casa D5, cavalo C6 desenvolve, bispo F4 também, jogadores fazendo o padrão, né, desenvolvendo suas peças, bispo B7, cavalo decide vir para casa E3, as negras jogam E6 e depois de C3, desafiando esse peãozinho aqui que é bem chato, a gente tem trocas de peão em C3 e as negras jogam cavalo A5, abrindo para o seu bispo. As brancas convidam então as negras a trocar os cavalos, jogando cavalo C4, as negras aceitam e depois disso então jogam A5, fixando esse peão aqui. As brancas nesse ponto possuem mais espaço e peças melhor colocadas. Elas decidem jogar torre B1, atacando o bispo aqui em B7. E agora as negras defendem com dama C8. É nesse ponto que eu convido você a refletir o que você jogaria nessa posição. Jogam as brancas. Que tipo de lance fazer para progredir na posição? Bem, a jogadora de brancas decidiu vir com tudo na ala do rei. H4. Já começa aí a expansão e o ataque na ala do rei, que é muito comum na defesa Pirc. As negras decidiram jogar bispo A6, convidando a troca de bispos. As brancas recusam com bispo A2 e agora temos trocas em E5. Peão toma em E5 e as brancas decidiram retomar de cavalo. O cavalo fica muito bem colocado, ao passo que esse bispo ainda não está tão ativo assim. E nesse ponto, as negras decidem jogar um lance um tanto quanto estranho, rei H8, porque agora isso permite um golpe tático que é realmente bem interessante. Eu convido você a tentar descobrir por si próprio, tá? Pode até pausar o vídeo se for o caso, mas o golpe tático que não seguiu na partida, que fique bem claro, na partida seguiu H5, seguindo com a ideia de atacar na ala do rei, né, avançar esse peão aqui, mas tinha um golpe tático que é realmente bem interessante, que é cavalo toma o peão em F7, depois que a torre tomasse, seguiria bispo E6, vai recuperar no mínimo a qualidade. Mas a jogadora de branca decidiu jogar H5 então, ao passo de que as negras decidiram jogar dama D8. E agora, qual lance você faria com esse peãozinho aqui? As brancas decidiram jogar H6. Tomar aqui seria igualmente bom, mas elas decidiram jogar H6 e aqui agora o bispo só tem a casa F6 para sair. As brancas decidiram jogar dama F3, trazendo mais uma peça para o ataque, sua peça mais poderosa. E agora as negras disseram, não, é suficiente, eu não aguento mais esse cavalo aqui chato, eu vou entregar o meu bispo por esse cavalo.
As brancas retomam de bispo com cheque, o rei é obrigado a voltar para a casa G8, mas perceba agora como as casas escuras estão debilitadas ao redor desse rei, principalmente com o peão tendo o controle da casa de G7. As brancas agora têm um lance que é realmente muito bom. D5, abrindo o centro inteiro, liberando esse bispo em A2. As negras não viram nada melhor a não ser trocar em D5, e as brancas então retomam em D5, atacando a torre lá em cima, ao passo que as negras jogam torre C8. E aqui agora é a nossa posição-chave. Jogam as brancas para ter uma ideia realmente vencedora e tentar arrematar o jogo. Na partida, as brancas jogaram bispo D4. A ideia é reposicionar o bispo e a dama, criando o velho estilingue, como a gente chama. E perceba como as negras estão paralisadas. A ideia das brancas, se elas tiverem tempo para isso, é jogar dama F4, dama E5, justamente com ideias aqui de dar mate, ou em G7 ou em H8. Bem interessante, não é? E por incrível que pareça, é muito difícil das negras evitarem isso daí, justamente porque elas estão totalmente paralisadas. Pode ver, elas estão paralisadas, não tem lances para fazer. As peças brancas dominam completamente o tabuleiro. A jogadora negra decidiu jogar cavalo D6, tentando ativar o seu cavalo de alguma forma, mas novamente, dama F4 é muito forte. Depois de C5, as brancas fazem um lance e as negras abandonam. Que lance é esse? A ideia que a gente já viu. Dama E5 e agora tanto a ameaça nas casas G7 quanto H8 são praticamente imparáveis. As negras abandonam a partida. E aí, conseguiu visualizar todos os lances? Eu espero que tenha sido útil para você e convido você a continuar aprendendo mais sobre xadrez, conferindo nossa playlist aqui embaixo e também aqui do lado, onde separo partidas que são muito instrutivas para você continuar aprendendo. Forte abraço, até a próxima!